Gente, então vamos aqui voltar, né, falando um pouquinho mais sobre o núcleo. Nós vimos que o núcleo, ele é um local bastante quente, é uma camada da Terra, é a camada mais profunda e ela tem uma temperatura muito elevada de cerca de 6.000 graus Celsius. A gente não conseguiria sobreviver numa temperatura dessas. Ah, eu quero fazer uma viagem ao centro da Terra. A gente até podia fazer uma viagem sem volta, né? Porque quando a gente chegasse lá próximo, a gente não ia conseguir sobreviver, certo? Então, o núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus, Celsius, e está dentro, guardadinho lá do núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido, um pouco mais rápido que a Terra, né? Então, vamos lá, falar mais um pouquinho sobre essas camadas para que vocês saibam tudo e detonem na hora de fazer os exercícios. Gente, mais uma vez, é importante aqui que vocês façam essas anotações, certo? Pega aí o videozinho, dê uma pausa e anota no caderno, tudo bem? Vamos falar sobre o manto. O manto, a gente tá vindo, né, de dentro para fora. Falamos um pouquinho sobre o núcleo. Vimos que o núcleo é dividido em duas regiões, núcleo interno e núcleo externo, que esse núcleo é formado por níquel e ferro sólido, o núcleo de dentro, e o núcleo interno e o núcleo externo de níquel e ferro líquido. Vamos agora para o manto, né, que é a camadazinha lá do meio. O manto, envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 quilômetros de espessura, gente. É o manto, certo? O manto, ele é formado de quê? O manto, ele é formado de magma, de uma rocha derretida chamada magma. É tanto que esse magma, lá na frente, vai formar uma rocha que nós chamamos de rochas magmáticas, certo? É uma mistura fervente. Quando os vulcões eles entram em erupção, que eles liberam aquelas lavas esfriam e formam o magma, certo? Então, esse manto é uma mistura, é formado de magma, que é uma mistura fervente de quê? O que é que ferve nesse magma? De silicato de magnésio e ferro. O manto tem aproximadamente uma temperatura de 3.500 graus Celsius. Ele é um pouquinho mais frio, né, do que o núcleo. O núcleo tem 6.000 graus Celsius, o manto só tem 3.500, mas ainda assim a gente não consegue chegar lá. O magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Isto acontece porque o calor do núcleo interno, né, que é aquele núcleo sólido, como eu tinha falado para vocês, é formado de níquel e ferro sólido, se propaga para o núcleo externo, que já é todo líquido, formado de ferro e níquel líquido. E para o magma pastoso, criando movimentos de subida e de descida das partes líquida e pastosa, certo? O que é que provoca a erupção dos vulcões? É o magma. E esse magma está onde? Na camada da Terra chamada de manto, certo? Então, o manto é pastoso, o manto é formado por esse magma, certo? Esse magma, quando entra em erupção, formam as lavas dos vulcões, tudo bem? Estão compreendendo até aí? Façam as anotações, viu? Não esqueça, não. Aí, nós vamos aqui, gente, para a primeira camada, né? Primeira camada da Terra, que é a crosta, que é aquela camada superficial da Terra. A crosta terrestre, ela começa logo acima do manto. E também pode ser chamada de quê, gente? Litosfera. Então, se eu perguntar a vocês quais são as três camadas da Terra, crosta ou litosfera, manto e núcleo. O meu núcleo pode ser dividido em quê? Núcleo interno e núcleo externo. Tudo bem? Aí vamos lá. A espessura da crosta terrestre varia entre 10 a 70 quilômetros. Lembrando que para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca. É como se a gente tivesse uma laranja e a casca da minha laranja representasse a crosta, a parte branquinha da minha laranja representasse o manto, e quando eu parto a minha laranja ao meio, o que eu tenho dentro representa o núcleo da Terra, certo? Os principais elementos químicos que eu vou ter na crosta terrestre vão ser o quê? O oxigênio, que é o gás que nós respiramos, o silício e o alumínio. Em menores proporções, a crosta